Olá, Porto Velho, querida e amada capital simpatia. Olá, você de todo o grande estado de Rondônia, que me dá o privilégio da sua audiência. Eu sou Benito, esse é o nosso conteúdo Amazônia e estamos juntos com você aqui mais um dia, para encurtar distâncias, para levar até a sua casa informações que são agregadores de valor. E a primeira coisa é evocar, né, aqui aí sobre todos nós as bênçãos e a presença de Deus, que o grande arquiteto do universo sempre nos dê mais justiça, paz, perfeição, luz, força e beleza em tudo que aqui sempre tratamos, né? Nos dê luz, força e beleza em tudo na nossa vida, né? Porque afinal com quem Deus anda, nunca anda só e sempre anda bem. Bom, sem delongas, o professor José Detoni, Joseni, aquele da esquerda lá, né? Daquele lá. Ele também guarda graça de vez em quando como entrevistado aqui. Hoje eu estou com o pai dele, né, que é uma vez por mês vem dar um pouco desse intelecto a nós. Tem que aproveitar enquanto o homem está vivo, rapaz. Vai durar muito, mas esse conhecimento foi lapidado assim a martelo. Não. Esse é um diamante bem trabalhado. Foi esse primeiro reitor eleito dessa universidade, que é uma coisa que pode estar em extinção a partir de agora, né? Então, e usando essa linha de raciocínio, professor José Detoni, hoje aqui nós vamos conversar sobre Paulo Freire. Tá? O senhor tem doutorado na área de educação, né? Eu posso também, pós-doutorado o senhor chegou... Não quis fazer, né? O teu filho fez por ti, por ele. Não fiz não. Vai? Mas tu vai fazer logo. Minha irmã já fez. Alguém Mas o pós-doc, só para explicar, é uma pesquisa que você faz depois do doutorado. Não é um curso que você entra e seja tal. como for, é para poucos. Tá? No Brasil é para poucos. E, assim como a faculdade vai voltar a ser para poucos logo. Mas então, a grande grita desse governo que ora vai assumir depois de janeiro, agora em janeiro, né, é que tem que despaulo-freirizar a educação. Que a educação é comunista no Brasil. Se a educação é comunista no Brasil, imagina, meu Deus do céu. Ai. Mas tá bom, eu não quero comentar isso. Eu me estresso quando eu comento isso. Eu não sou um professor, pelo menos ainda não fui. E se fosse, seria em regime especial, porque eu não acho bonita a sala de aula, mas eu não me vejo exercendo. Eu acho desgastante. Eu quero outras coisas da vida, eu escolhi outras coisas da vida, né? Já basta lá em casa que eu sou professor de tempo integral dos meus filhos. Professor José, então hoje nós vamos falar de Paulo Freire aqui. Eu quero que o senhor me conte quem é o Paulo Freire. Vamos contar para as pessoas quem é o Paulo Freire. Vamos falar da contribuição dele na educação. Por que o Brasil é uma referência com a educação Paulo Freire? Tá? E aonde é que ela tem um viés esquerdista, se é que ela tem? Tá? Quais os erros e acertos dessa educação. E aí, se sobrar tempo, nós vamos conceituar a república depois. Que é quando as pessoas têm que entender qual é o papel delas no republicanismo. Mas esse sobrar tempo. Eu acho que o Paulo Freire pode tomar conta hoje do espaço todo aqui. Tá bom? Seja bem-vindo, você está bem? Saudável, eu estou vendo que está. Né? Então, sinta-se em casa, tá bom? Não começamos ainda, porque eu vou passar para eles primeiro, tá bom? Thaís, pode saudar o professor José. Professor José, é um prazer tê-lo aqui, né, nesse começo de ano, nos trazendo aí informações, né? E a vocês de casa agradeço por mais uma vez estarmos juntos, ao professor Josenir Detoni, também que tem contribuído com essa bancada, nessas discussões que temos feito nesse período aí, desde que nos conhecemos, ele e eu, mais recente, fazer parte, né, dessa bancada aqui. Prazer enorme. Muito obrigada a todos vocês. Professor, antes de você falar, já vai preparando psicologicamente, que tu vai preambular o Paulo Freire para ele, tá? Eu conheci pessoalmente Paulo Freire. 89, ele veio morrer em 91, acho que foi, não foi? Não me lembro. 97. 97. Conheci ele em 89. Aqui? Fui convidado no Quadruple, não. No Espírito Santo eu conheci ele. Um encontro de cultura e arte da juventude promovido pela Uni.
Eu nem lembro do jeito que ele falou, porque naquela época, né, meu amigo? Já se vão 30 anos e alguns dias, né? 32 anos. Mas marcou a minha presença, marcou a minha figura. Que ele falava de uma educação libertadora. Então, você vai, saúde do seu pai, né, e depois você vai preambular a pergunta inicial para o seu pai. Muito bem, alegria, professor José Detoni, ter o senhor aqui. O senhor que já vem nesse programa antes de eu também vir aqui, ele vinha antes, né? Já tem essa... Seu filho foi a herança que tu me deixou, tá? E é sempre uma alegria grande poder compartilhar com o senhor essa bancada hoje para falar de uma figura excepcional na educação brasileira, Paulo Freire, que, não sei se as pessoas sabem, é patrono da educação brasileira. Paulo Freire, patrono da educação brasileira, é o brasileiro mais homenageado da história, com 35 títulos honoris causa, de doutor honoris causa pelo mundo. Foi reconhecido pela ONU como um educador da paz. Enfim, é alguém profundamente reconhecido, que teve uma importância, ainda tem uma importância nas discussões pedagógicas de todo o mundo, e que hoje passa a ser visto por algumas pessoas como alguém que tem que ser extirpado da educação porque não deu certo, essa história de Paulo Freire não deu certo, está na hora de tirar Paulo Freire da pedagogia. É isso que eu quero começar perguntando para o professor José Detoni, se de fato Paulo Freire é assim tão pernicioso para a nossa educação, a ponto de ser necessário neste momento tirarmos, como dizem alguns que estão aí liderando a discussão educacional neste momento, infelizmente, né? Se é necessário tirarmos Paulo Freire da educação. Aí eu vou chamar a vinheta agora. Primeiro eu vou chamar a vinheta. Eudes. A vinheta. Eles não perdem a oportunidade aqui, até na vinheta do vascaíno e do flamenguista se atirarem farpa, né? E agora que o Palmeiras perdeu uma torcedora, que é a Thaís, né? Eles estão querem ver... Ainda bem que ela vai torcer para o time de São Paulo, né? Só falta ela inventar de me torcer para o time do Rio de Janeiro, né? Vem pro Vasco, Thaís, vem pro Vasco. Dá doido. Vasco, Thaís. Deixa a coitada em paz. Time muito bom. Não, eu não consigo convencer ela ainda a torcer pro Inter, mas É bom. O resto pelo menos já torce lá em casa. O teu pai é gremista, né? Puta que... Não vamos falar de futebol, gente. Você não vai estragar a entrevista. Aqui, ó. Tu entendeu a pergunta do teu filho, mas assim, já fala um pouco do... Assim que tu responder ele, tu me faz o favor, professor José Detoni, de me explicar o que é a educação Paulo Freire, o que tinha antes da educação Paulo Freire e o que tem com a educação Paulo Freire. Eu preciso de um paradigma. Tá? Eu preciso saber o que era antes dele, o que ele influenciou e o que ele influencia hoje ainda e o que pode ser sem ele. Você tem todo o tempo do mundo para discorrer sobre o assunto. Todo o tempo do mundo não, nós temos um ótimo programa, mas pelo menos uns tempos bons o senhor tem aí. Tá? Porque eu preciso... Tá bom, hoje é o dia que eu quero conhecer Paulo Freire. Tá? Porque eu não sei, eu conheci-o pessoalmente, mas não conheço o trabalho dele. Não sou da área de educação, pelo menos não ainda, e aí eu não tenho base para discutir Paulo Freire e hoje eu quero ter a partir do senhor. Pode começar, meu amigo. Pois é, vamos à pergunta do professor Josenir. Se é possível, se adianta... O que é que Paulo Freire tem de tão ruim assim que certas classes certas pessoas, certos intelectuais aí estão dizendo que
a educação brasileira só vai melhorar se nós tirarmos este modelo falido de Paulo Freire. O que tem de tão ruim no pensamento de Paulo Freire, professor? Eu vou exagerar um pouquinho na resposta, mas seria mais ou menos assim. Vamos tirar do Brasil o sol. Porque o sol está prejudicando. Porque o sol é perigoso. Exagerando um pouco, lógico, mas é essa visão que eu tenho e com convicção criticada, eu mesmo criticando, aprofundando, discutindo com outros, estudando, fazendo inclusive o doutorado em educação. Quem pensa que vai tirar o Paulo Freire, é mais ou menos assim, quem pensa que vai tirar o sol, pode colocar umas nuvens, pode escurecer um pouco e tal, mas é simplesmente ignorância. Vamos ser logo claros. É não entender de educação. E digo mais, é não entender da verdadeira política. Porque Paulo Freire tem tudo a ver com educação e também com política. Que, por sinal, não dá para desvincular uma coisa da outra. Então, Paulo Freire, tomando um pouco a luz colocada pelo professor Josenir, Paulo Freire é um famoso pedagogo brasileiro, supra-brasileiro. Ele é, sem dúvida nenhuma, a maior figura da educação no Brasil, de todos os tempos do Brasil, sem dúvida nenhuma. Mas ele não fica no horizonte do Brasil. Ele, como já foi colocado, é um homem do mundo. Então, olha só, vamos supor que ele fosse proibido no Brasil. O mundo inteiro chamaria o Brasil de atrasado, no mínimo isso, no mínimo. Por quê? Porque ele é realmente não só um cidadão do mundo, como um dos professores mais famosos, sem dúvida nenhuma, como já foi falado, do mundo inteiro e de todos os tempos. Então, se há essa vontade de excluir Paulo Freire da cultura brasileira, da educação brasileira, em primeiro lugar, não vai se conseguir. Segundo lugar, a tentativa de fazer isso só trará prejuízos à educação. Paulo Freire ele é nordestino, ele se formou primeiro em Direito, mas não se identificou com a profissão e se identificou, sim, muito com o magistério. Ele foi professor praticamente a vida toda e grande conferencista internacional, etc. Foi expulso, foi banido do Brasil, na época, pela ditadura militar, mas depois voltou com mais brilho ainda, porque ele brilhou, e aqui brilho não no sentido da vaidade, no sentido de conteúdo. Ele brilhou no Chile, nos Estados Unidos, enfim, pelo mundo afora. O Paulo Freire é orgulho brasileiro da educação a nível mundial. Nós devemos nos orgulhar muito de ter tido Paulo Freire. Não de ter tido, de termos o Paulo Freire. Porque ele faleceu, mas a obra dele vai continuar pelos séculos, sem dúvida nenhuma. Assim como Platão e Aristóteles já estão durando 2.300, 2.400 anos. Paulo Freire vai ser a mesma coisa, lógico, num outro contexto. Muito bem. Eu gostaria de ligar a Paulo Freire duas outras grandes figuras que eu, inclusive, estudei bastante no mestrado e no doutorado e que respeito muito. Uma é um pensador francês que faleceu prematuramente. Se ele não tivesse falecido com 45 anos, ele teria sido
mais brilhante ainda do que foi. Mas foi um dos que influenciou muito o pensamento de Paulo Freire. É o criador do movimento chamado personalismo. E é importante que as pessoas entendam o que é personalismo, porque normalmente se entende de forma equivocada. Personalismo não é egoísmo, não é individualismo. E se ouve muito isso, usar a palavra personalista ou personalismo como se fosse sinônimo de individualismo. É exatamente o contrário. Personalismo é a filosofia que se fundamenta na pessoa e mostra que a pessoa se realiza na medida da abertura para outras pessoas. Portanto, não tem nada a ver com individualismo. Corrija-se, portanto, esse conceito. Personalismo não é individualismo. Muito bem, Paulo Freire, então, foi bastante influenciado por esse pensador francês, que morreu aos 45 anos, um pouco depois da Segunda Guerra. E, naturalmente, ele também sofreu com a Segunda Guerra. Assim como o, vamos chamar de companheiro dele, ou até de professor dele, pelo menos em parte, um outro grande pensador judeu chamado Martin Buber, muitíssimo famoso também, cujo livro Eu e Tu ainda hoje tem um peso muito grande, escrito em 1923, mas que é atualíssimo. No livro Eu e Tu, Buber mostra não só a importância, mas a profundidade, a beleza e a ontologicidade, quer dizer, a relação do eu para o tu, o diálogo, é uma realidade ontológica. Esse face a face não é simplesmente algo de fora para dentro das pessoas, mas é o que, em grande parte, constitui a pessoa. De alguma maneira, para quem se interessasse, isso poderia ser uma pequena chave para o estudo da Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo são três pessoas em diálogo permanente. Isso aí seria teologia, que não vem ao caso aqui. Mas não custa abrir uma janelinha. Muito bem, então, esses dois grandes pensadores, grandes professores, os dois foram professores também, e filósofos, os dois. Um francês que morreu novo, morreu com 45 anos, e o outro judeu, austríaco judeu, que também sofreu na Segunda Guerra, ele saiu da Alemanha, morava na Alemanha na época, e se transferiu para Israel, para não ser morto, etc. Né? Bom, esses dois influenciaram muito o pensamento de Paulo Freire. E, se me permitem dizer, a minha formação também tem muito a ver com esses dois pensadores e com Paulo Freire. Então, a essência da educação, tanto Emmanuel Mounier, francês, quanto Martin Buber, colocam o diálogo como a relação fundamental para as relações entre as pessoas. E a educação que foge ao diálogo, ela deixa de ser educação. Quando é monólogo ou quando se torna uma imposição, ou seja, quando não há diálogo, as pessoas não se realizam. E o ideal da educação é exatamente ajudar as pessoas a se realizar. Aproveitar o gancho, enquanto o professor toma água aí, molha a palavra, né? E dizer o seguinte, Benito, você tinha falado sobre essa questão. E aí, o que o Paulo Freire trouxe, não trouxe, né? O Paulo Freire tem uma proposta de que a educação tem que ser crítica.
contra algumas escolas não críticas da educação. Por exemplo, a pedagogia tradicional, ela não favorece o espírito crítico do aluno. Ele tem que aprender os conteúdos lá, repetir na prova e acabou, e que não venha questionar professor, nem nada disso, cada um no seu lugar e acabou, fica quieto e pronto, né? Mecânico. Não é nem era aquele jeito tradicional em que o professor é a autoridade máxima, o aluno que corra atrás do professor para ver se aprende, e aqui não se admite questionamentos com relação ao sistema educacional e com relação à própria sociedade, né? É uma proposta, a tradicional é uma proposta de manutenção da sociedade do jeito que está. O Paulo Freire, ele propõe uma pedagogia crítica, libertadora. Libertadora do quê? É porque, ao fazer uma reflexão sobre a sociedade, percebe-se que a sociedade tem uma série de mecanismos que levam à injustiça social. Uma educação libertadora é uma educação que ajudasse, que serve para que os alunos identifiquem esses mecanismos de injustiça social, critiquem isso e se posicionem desde um ponto de vista autônomo. Aliás, ele é autor da pedagogia da autonomia, né? Mas, enfim, a grande questão é, a escola tem que servir para formar consciência crítica ou não, né? E o que hoje está se falando é que não, que formar consciência crítica é o que está atrapalhando. Olha só, professor José, eu escutei isso numa reunião com supostamente autoridades da educação aqui no Estado, autoridades intelectuais de educação aqui no Estado. Disseram que o problema da educação hoje é que fica-se falando muito de consciência crítica e não se ensina o que tem que ensinar, né? Hoje em dia, Thaís, há um modelo que supera aquele tradicional, também não crítico, que é o tecnicismo. O tecnicismo é o seguinte: nós temos que a escola não tem que formar cidadãos críticos para superar as diferenças sociais. Não, a escola tem que formar mão de obra capaz, e aí sim é uma robotização, né? Esse é o papel da escola. E é isso que está sendo discutido nesse momento. Que escola nós queremos no Brasil? Uma escola que reproduza os modelos de injustiça social, ou alguém está dizendo que não existe injustiça social no Brasil? Existe ou não existe injustiça social no Brasil? Diante da injustiça social do Brasil, como a escola tem que se portar? Formando cidadãos que sejam conscientes disso, capazes de buscar essa superação das injustiças, ou não? A escola tem que se alienar, ensinar o português e a matemática, ensinar as pessoas aquilo que elas precisam para mexer numa máquina e pronto, né? Então, o grande pensador Paulo Freire trouxe essa discussão. Essa é a grande contribuição, né? Fazer com que os alunos possam, a partir deles mesmos, com a ajuda do professor, não com o grilhão do professor, né, com a ajuda do professor, se tornarem cidadãos mais ativos e mais dispostos a superar essas injustiças sociais, né, professor? Só que aí hoje chega um pessoal e fala, isso é doutrinação e tal. Antes dele responder, Thaís, quer fazer algum comentário? Não, eu gostaria de, na verdade, lembrar, né, algumas coisas, algumas situações que Paulo Freire viveu. Ele, como o professor Josenir disse, ele é patrono da educação paulistana, né, da qual eu fiz parte. Brasileira, né? na verdade. Paulistana e brasileira. Brasileira e paulistana. Hoje, o instituto dele tem um prêmio de educação, né, de qualidade, de projetos inovadores na área da educação, né? Então, existe um prêmio Paulo Freire de qualidade, né? Então, quer dizer, ele é uma referência. E também
nessa edição de 50 anos que teve, um livro, Pedagogia do Oprimido, ele também, né, Reinventando Paulo Freire, foi um livro onde reuniu 63 autores, escritores. Então, quer dizer, para reunir uma quantidade de pessoas que estudam, né, que são referência na área da educação, para escrever algo sobre uma pessoa, realmente ele tem uma representatividade muito grande. E poucas pessoas conhecem porque não acompanham, né? E hoje, quando você busca algo sobre Paulo Freire na internet, no Google, né, que é o mais fácil, o primeiro livro que aparece dele é o Pedagogia da Autonomia. É a primeira referência que aparece lá, para quem busca saber o que é Paulo Freire. Eu vou devolver para o senhor, só deixa eu fazer um comentário. O atual guru do presidente da República é um astrólogo, né? Metido a filósofo. Que não terminou o primeiro grau, Olavo de Carvalho. Ele indicou, inclusive, o novo ministro da Educação, que ora assume agora em janeiro, né? E um colombiano, que não é nem brasileiro nato. Eu gostaria de botar nesse bolo todo que está vindo aqui para cá, mais isso para o senhor. E como será essa educação Paulo Freire na visão de um colombiano à frente da educação no Brasil? Agora, o senhor tem um bocado de coisa para responder, está vendo aqui, né? Fique à vontade, nós temos todo o tempo ainda, mas meio programa. Todo o tempo depende, né? Porque nós podemos falar... Ele entrou no personalismo aí, foi meio programa já, Não, só para falar das bases do pensamento do Paulo Freire. Só comecei o ABC da coisa. Esse tom filósofo que eu gosto muito. Porque se a gente quiser construir algo sólido, tem que tem que começar a aprofundar, né? Ninguém vai querer fazer um prédio de 10 andares, 20 andares, em cima do chão, simplesmente tem que cavocar para ter fundamento. Então eu comecei mostrando que as raízes do pensamento de Paulo Freire estão principalmente em dois grandes pensadores, um francês e outro judeu, e também, com certeza, ele teve uma influência forte no cristianismo, sem dúvida nenhuma. Mas o que é importante entendermos é que ele foca na pessoa. E é aqui que nós deveremos trabalhar para entendermos a educação crítica e para percebermos que a educação que não for crítica não é educação. É doutrinação, é dominação, é adestramento, etc. A educação não é. Por quê? Porque não respeita a pessoa. Muito bem. A pessoa se caracteriza, em primeiríssimo lugar, pela consciência. É o que nos diferencia fundamentalmente dos outros seres. Nós somos seres iguais aos cavalos, aos macacos e até às plantas, sob o ponto de vista biológico. Mas nós somos muito mais do que isso. Nós precisamos nos alimentar, precisamos descansar, etc. Os animais todos precisam disso, inclusive as plantas. Mas nós somos muito mais do que isso, nós somos seres conscientes. É isso que nos diferencia, basicamente, dos outros seres. Isto é, nós sabemos que existimos, que não existimos antes do nosso nascimento, que depois da morte e assim por diante. Nós temos consciência da realidade. Muito bem, essa consciência só é boa, só é consciência mesmo, na medida em que ela é aberta para a realidade. E isso é o essencial daquilo que se chama de consciência crítica. Crítica significa passar pelo crivo, examinar, não é destruir. Consciência crítica não é consciência que quer destruir. Consciência crítica é aquela que analisa a realidade e, a partir dessa análise, então, propõe ou age. Então, consciência é o primeiro ponto dessa base. O segundo é liberdade. E não há liberdade fora da consciência, evidente. Quando você está dormindo, você não é livre. Então, a consciência, aliás, a liberdade se baseia na consciência,
que é uma outra coluna mestra, digamos assim, do nosso ser. Ser pessoa significa ser livre. O que é isso? Ser capaz de autocondução. Aquilo que popularmente se chama ser dono de si mesmo. Isto é, ser sujeito, ser capaz de fundamentar aquilo que se é e aquilo que se quer. Muito bem. E em cima desses dois pilares, ou ao lado desses dois pilares, vem o terceiro, que é tão importante quanto os outros dois, que é a responsabilidade. Nós somos os únicos seres na natureza que somos capazes de responder por aquilo que fazemos. A palavra responsabilidade é muito bonita e vem da palavra latina responsum. Então, responsabilidade é a capacidade de responder por aquilo que você faz. Veja um exemplo simples. Um cachorro morde alguém e mata alguém, principalmente se for daquele bicho perigosíssimo que é o pitbull. Só dando um exemplozinho. Se um pitbull mata alguém, ele é o responsável? Quem é que responde pela morte do pitbull? Ele não. Por quê? Porque não é pessoa, isto é, não é um ser consciente, não é livre e, portanto, não é responsável. Mas alguém é responsável por ele, é o dono, e se eventualmente não tiver dono, se for um cachorro solto na rua, o responsável é o responsável pela ordem pública, ou seja, o prefeito, ou enfim, aquele que é o responsável pela ordem pública. Muito bem. Então, a educação só é educação, repito, a educação só é educação se for baseada na consciência, que é crítica, na liberdade, que é capacidade de autocondução, e na responsabilidade, que é a capacidade de responder pelos seus atos. Então, a educação deve trabalhar, a não ser que ela não seja educação, ela deve trabalhar a consciência, portanto, desenvolver a capacidade crítica, que não significa destruir o outro, mas significa dialogar. A palavra-chave na educação é essa, dialogar. A educação que não é dialogante, não é educação. Mas é o que então? Pode qualquer outra coisa. Domesticação, imposição, treinamento e assim por diante. Se você dizer assim, faça assim porque eu quero, sem dar explicações, sem que a pessoa entenda o sentido da ordem, ela se torna algo de cima para baixo. E aqui é importante lembrar uma das palavras-chave de Martin Buber, exatamente. São duas expressões super importantes para entendermos a teoria de Martin Buber, que é um dos principais teóricos, isto é, ensinadores do diálogo. Muito bem, ele fala da relação eu-tu, que é uma relação horizontal, mesmo nível de dignidade, e relação eu-isso, que é uma relação de sujeito para objeto. Por exemplo, a relação que eu tenho com o meu automóvel, com o meu sapato, com o meu chapéu, enfim, com as coisas. O que eu posso fazer com o automóvel? Posso vender, posso negociar, etc. Eu sou dono, eu sou dominador dele. Isso é uma relação eu-isso. Quando a relação educacional se torna uma relação eu-isso, ela foge do diálogo. E esse tipo de educação que se pensa ser grande coisa, é uma relação eu-isso. Como é que o aluno deve ser tratado? Deve ser tratado como um robô. Eu estou preparando um robô para ele ser produtivo. Ele deve ser bem treinado. Bem treinado deve ser um cachorro. Mas uma pessoa
deve se ajudá-la a se educar. Aqui entra um conceito belíssimo, importantíssimo, que eu pessoalmente aprendi de Paulo Freire e desenvolvo nas aulas, que é o conceito de professor. O que é o professor? Professor é o ajudante do aluno. E aqui nós podemos dizer também o que é ser pai, o que é ser prefeito. Isso pode se aplicar em tudo nas relações. O professor bom é aquele que ajuda o aluno a crescer como pessoa e como aprendiz. Esse é um bom professor. Não é aquele que impõe, não é aquele que obriga, é aquele que dialoga com o aluno, ajudando-o a crescer como pessoa e como cidadão, evidentemente, como consequência. Um pai bom é a mesma coisa, é aquele que dialoga com o filho, ajudando-o a crescer, e não aquele que autoritariamente obriga o filho sem nenhuma razoabilidade a fazer isso ou a fazer aquilo. Então, a questão da relação eu-tu é fundamental na educação, que é a relação dialogal, que significa o quê? O professor tratar o aluno como pessoa e não como objeto. E a pessoa, vejam bem, consciência, liberdade e responsabilidade. Isto é, o aluno deve ser ajudado a tomar consciência de que ele é pessoa, de que ele é importante, etc. De que ele é livre, mas que ele também é responsável pela sua vida. Se ele quiser ser alguém, ele tem que se esforçar, tem que estudar e assim por diante. Professor José, a quem interessa o senhor está falando de responsabilidade fala de consequências. Quais as consequências de uma educação sem Paulo Freire? Em outras palavras, a quem interessa uma educação em que ideias como a de Paulo Freire sejam retiradas da escola? Tá, mas tu vai responder isso depois do intervalo, junto com a minha opinião sobre o que tu acha do colombiano ser o cara da educação. Tu tá rindo que não... Tu tá rindo que nem eu, tu ri pra não chorar, né? tu ri pra não chorar. Ainda mais que eu fui olhar os livros que o cara escreveu, o cara escreveu nada com nada, cara, pelo amor de Deus. Sente saudade agora dos ministros que nós tínhamos antes, se prepara porque vem aí. Formado em teologia, numa universidade caçada na Colômbia. Filosofia também. Na cidade caçada. Não sei se foi. Não, foi. Mas tá bom. No próximo bloco, o senhor vai falar do ministro e do a quem interessa. É num lá, outro cara. Você nunca ficou preso às fronteiras e sempre quis mais. A sabedoria sempre foi importante para você e o conhecimento nunca esteve tão próximo. Com São Lucas, sua formação te deixa muito mais perto das suas conquistas, mas é você que está no controle. Qualidade do ensino São Lucas, disponível em todo o Brasil. Inscreva-se no vestibular São Lucas, a marca do conhecimento, agora sem limites. Com a Portaria.com, você dispensa o uso das chaves ou tag e permite ao morador ter acesso rápido e seguro ao seu condomínio. Através do QR Code, moradores, colaboradores e prestadores de serviço otimizam sua entrada e saída com muito mais segurança. Penetras nunca mais. Com o sistema Portaria.com, pessoas indesejadas ou não convidadas ficam de fora das suas festas e confraternizações. Você envia o QR Code para cada convidado, permitindo a entrada somente de quem você quiser. QR Code Portaria.com. A segurança em evolução. O melhor sistema de portaria remota do país, já em Porto Velho. Mais segurança e agilidade para o seu condomínio. Este recado é para você que sofre com miopia, astigmatismo, hipermetropia
presbiopia e que quer se livrar de vez dos óculos. Venha para o Hospital de Olhos Veloso. Aqui você vai encontrar a tecnologia e a credibilidade que procura. Diagnóstico e tratamento para todas as áreas da oftalmologia. E com a cirurgia refrativa laser, seu tratamento pode ser feito em minutos e de forma personalizada. Livre-se dos óculos. Hospital de Olhos Veloso. Professor, vou até repetir porque foi fácil a pergunta do seu filho. Ali, ó. A quem interessa extirpar Paulo Freire da educação brasileira? Bom, interessa aqueles que, ou não entendendo de educação, ou entendendo que educação é domesticação, é imposição, interessa a esses. Mas não é desconhecida a realidade histórica de que para os políticos, não todos, mas os políticos em geral não têm interesse que o povo seja esclarecido. Não tem interesse que o povo conheça, que o povo tenha consciência crítica. De certa forma, professores que têm essa visão, também não interessa que os alunos tenham consciência crítica. Então, no fundo, é uma visão de dominação a serviço do capitalismo selvagem, de um capitalismo consumista. Um capitalismo que quer produzir para ser consumo. E para isso interessa pessoas que sejam capazes de produzir para que haja consumo. Eu não sou anticapitalista, mas também não sou a favor de um capitalismo selvagem. A gente poderia trabalhar aqui sem maiores problemas da questão do capitalismo e da questão do socialismo. Lógico que aqui não temos tempo para isso. E a proposta que eu tenho, que está ligada à minha formação, é outra que eventualmente a gente pode trabalhar também. Mas a resposta que eu vejo é assim: a quem interessa? Interessa aqueles que querem usar as pessoas, usar o povo para o próprio proveito. O capitalismo ele tem essa característica. Por exemplo, um capitalista, ele vê o lucro. A palavra-chave para o capitalista é lucro. Se ele tem lucro, então ele vai apoiar. Se não tiver lucro, não vai apoiar. Então, interessa para os políticos que têm esta visão de dominação através do capitalismo e interessa aos próprios capitalistas, às grandes empresas. E, naturalmente, essas grandes empresas podem financiar, ajudar esse tipo de política para produzir pessoas que sejam capazes de manusear muito bem um computador, muito bem as máquinas, etc. Ou seja, pessoas a serviço do capital, né? E não pessoas com consciência crítica, pessoas com capacidade de se autoconduzirem e especialmente pessoas responsáveis. Interessante que, distorcendo isso, se fala muito da responsabilidade de obedecer. Então, um empregado, por exemplo, ele tem a responsabilidade de obedecer, mas não de saber por que ele tem que fazer assim, por que isso é importante. É o caso também do professor autoritário, contra o qual o Paulo Freire batalhou muito, ou um professor daquilo que se chama de educação bancária, que é aquele que só deposita conteúdo, como se faz um depósito bancário, né? Só deposita conteúdo na cabeça do aluno e quando ele quer ver
quanto deu, qual é o resultado desse depósito, ele vai verificar isso através de provas. Se o aluno sabe ou não sabe aquilo que foi ensinado. Então, em resumo, a quem interessa? Interessa aos dominadores e não aos verdadeiros políticos, que são aqueles que ajudam o cidadão a crescer. O verdadeiro político, que é importantíssimo e que nós devemos batalhar para que isso aconteça, são aquelas pessoas que se preocupam com aquilo que é público, aquilo que é bem para o público, bem para a sociedade, né? Para a sociedade como um todo. E, portanto, o ideal do verdadeiro político é aquele que se esforça para que todos tenham o necessário. E, nesse sentido, já foi falado pelo professor Josenir, o Brasil, e todos nós sabemos, o Brasil é um dos países mais injustos do mundo, mais desequilibrados no mundo, onde 1% tem pelo menos 50% do PIB. Ora, dá para entender que isso é um desequilíbrio violento, né? Então, há poucas pessoas riquíssimas no Brasil e muitíssimas pessoas paupérrimas, passando fome inclusive, o que é uma vergonha nacional. E no fundo é porque o Brasil não tem uma educação no nível. Essa que é a verdade. Há uma ideologia, professor, que diz que os pobres são pobres porque não trabalham, que os pobres são pobres porque são vagabundos, que os ricos são ricos porque eles sim trabalharam, né? É lógico que quem trabalha menos vai ganhar menos e quem trabalha mais vai ganhar mais. Agora, dizer que os pobres são pobres porque não trabalham é não conhecer o mínimo da realidade nacional, é nunca ter visitar, é não conhecer o que é um pedreiro, né? O que é um agricultor que passa o dia embaixo do sol trabalhando muito e ganhando muito pouco. Então, o grande perigo, me parece, professor José, é que nós estamos caminhando para um sistema educacional que vai querer esconder esse tipo de coisa. Porque mostrar desigualdade na educação virou tabu, né? Falar que existem oprimidos e opressores virou tabu, né? Virou coisa de gente que não faz bem para o Brasil, que tem que morar em Cuba, né? Então, esse tipo de ideologia disfarçado de neutralidade é que é um perigo muito grande para a educação brasileira e que está prestes a fazer coisas como essa, tirar da educação esse referencial que é o pensamento de Paulo Freire. Tá. Quer fazer algum comentário, Thaís? Não. Eu vou chamar o parlatório, que é a clínica aqui, o ACL, a doutora Renata. Quando eu voltar, agora o senhor não escapa de falar do futuro ministro, tá? Nem o senhor, nem o Josenir, nem a dona Thaís. Tá? Então, por favor, Eudes, parlatório. Você sabe que são lentes intraoculares premium? Já ouviu falar? Ainda não? Pois é, muita gente tem essas dúvidas e no quadro Doutores da Visão de hoje nós vamos tirar essas dúvidas suas e das pessoas que nos procuram. Quanto tempo você usa óculos? Eu uso há 43 anos. Então, em 6 anos. Mais de 8 anos. Você tem vontade de deixar de usar óculos? Muita vontade. Muito. Já foi atrás? Não. Deixar de usar óculos é bom. Você já conhece as lentes intraoculares premium? Eu já ouvi falar. Minha mãe tem 80 anos, ela fez a cirurgia e hoje ela lê melhor do que eu. Eu preciso do óculos, minha mãe não. Bom, realmente as lentes premium intraoculares, elas são indicadas para as pessoas que já passaram dos 50 anos. Às vezes a gente opera pessoas bem jovens com a catarata, mas as lentes intraoculares premiums, o que elas fazem? A gente consegue corrigir a catarata e o uso do óculos. O que é a lente intraocular? Lente intraocular é uma lente que a gente substitui
um órgão que a gente nasce com ele, que é o cristalino. Com o tempo, a gente vai envelhecendo e a visão começa a aparecer como se tivesse uma fumacinha. Essa fumacinha é chamada de catarata. A gente tira ela e implanta a lente dentro do olho. Que a pessoa que já usa óculos faz essa cirurgia e começa a usar essa lente e não tem necessidade do óculos. Exatamente. A lente premium você usa quando você opera. Nós temos a bifocal. A bifocal ela dá visão para longe e para perto. A trifocal ela dá visão para longe, para perto e para visão intermediária. Ela tem a bifocal ou a trifocal tórica. Esses pontinhos eles corrigem o astigmatismo. As lentes premium monofocais, asféricas, que elas corrigem grau ou para longe ou só para perto, ou faz um olho para longe, um olho para perto, e a gente corrige com essas lentes todos os graus que existem no olho. Tem que limpar, né? De vez em quando é fazer o laser nela para limpar, né? Sim, existe. Se faz uma vez, não é tenho que fazer limpezas constantes e frequentes da lente, não. A lente não tem manutenção e se ocorrer a opacificação da cápsula, se faz um laser, que é um procedimento extremamente rápido e que não tem nada a ver com a lente. Tirou suas dúvidas aí sobre as lentes intraoculares premium? Mas você tem mais alguma dúvida? Faz o seguinte, pega o seu celular e mande um vídeo aqui para nós com as suas perguntas. 99252-3700. Até a próxima! Professor, o que o senhor imagina desse... Como é que é o nome desse novo ministro mesmo? Como é o nome dele? Sargento Garcia. Não. Ele é um professor que eu vou... tem formação, imagino. Vai falando aí que eu vou digitar no Pai dos Burros aqui. Procura aí. Enquanto isso eu vou falando aqui as minhas impressões. Tá, vai falando das impressões que eu vou procurar o nome dele aqui. Ele é um professor que tem formação em teologia e filosofia, talvez tenha querido ser padre, porque normalmente quem tem essa dupla formação era alguém que estava no caminho do seminário e tal. Veio para o Brasil, é naturalizado brasileiro, então é colombiano, mas é brasileiro também. E assim, olha, eu fiquei um pouco apreensivo, porque havia um outro nome, e aí a bancada da escola sem partido, a bancada evangélica, uma bancada assim mais fundamentalista, estava querendo, não gostou do primeiro indicado. E aí teria sido o Olavo de Carvalho que teria indicado esse professor Vélez. Professor Vélez. Ricardo Vélez Rodrigues. Isso, professor Vélez. É um doutor, é alguém... Olha, sabe uma coisa que me deixou mais... No meio dessa história toda, Benito, há um problema que é o seguinte, estão querendo acabar com as filosofias no ensino médio, e se acaba a filosofia no ensino médio, não vai ser mais necessário professor de filosofia, e aí então os cursos de graduação de filosofia também vão para o buraco, né? Há quem diga que filosofia não serve para nada, pelo menos o ministro é filósofo. Quem vier dizer que filosofia só é coisa de esquerda e tal, vai ter que engolir o ministro ligado à filosofia. Agora, exatamente o que ele vai fazer, ou que tipo de coisas vai acontecer, eu acho que ainda é prematuro, pelo menos do meu ponto de vista, é prematuro. Vamos ver que tipo de coisa vai acontecer. Eu espero que não haja privatização das universidades públicas. Por quê? Porque a sociedade fica sem ter as suas instituições de maior renome, e elas passam a não mais buscar o interesse da sociedade, mas passam a buscar o interesse do lucro, né, do capital. Espero que isso não aconteça, espero que não aconteça um policiamento interno contra professores. Não é o que os professores estão falando no Brasil que está atrapalhando o Brasil, não, minha gente. Vamos abrir o olho, né? Estão querendo acabar com algumas resistências críticas no nosso país, isso é muito ruim. Então, eu escutei de uma proposta dele de que abrir um comitê de ética em cada escola para analisar e tal. A princípio, um comitê de ética. Eu fui o primeiro presidente do comitê de ética da UNIR, do comitê de ética pública da UNIR, e isso é bom.
Agora, se for para virar policiamento de professor, como está acontecendo já, aluno gravando e tal, aí temos que... Mas eu acho assim, resumindo, eu acho que ainda é cedo para ver, para dar uma opinião de a que veio esse ministro. Mas o problema dele ser colombiano... Ele é brasileiro, naturalizado brasileiro. Você não quer ter dupla nacionalidade, não, filhote? Mas uma coisa é você... Educação, você ser nascido no país, é o mínimo, né? Você aqui no Brasil todo, com quase 200 milhões, a gente não tinha não um brasileiro. Não é nem esse o meu principal isso. problema com ele, não, Benito. O principal problema é se vai começar um policiamento... Mas é que eu digo assim, ó, é que como a educação é uma coisa muito própria, ele é um homem de duas nações. Só isso. Acho que ele poderia ser um bom ministro de outra coisa. Não tem nada contra estrangeiros em cargos. Mas essa aí é meio sentimental a coisa. Podia ser brasileiro nato, né? Tá bom. Mas como a gente bate continência nos Estados Unidos agora para tudo, né? Até para secretário de baixo escalão se bate continência agora, né? Então, vamos lá. E a sua opinião sobre esse novo ministro? Eu começo por essa última observação tua. O fato dele ser colombiano de nascimento, a meu ver, não é nenhum defeito. Ele podia ser israelita, podia ser francês, podia ser alemão, podia ser japonês de nascimento, mas se ele se naturalizou brasileiro, é porque ele gosta do Brasil, certamente, né? Pelo menos essa eu acho que é a lógica, né? Concordamos. Ele tem essa formação que já foi falada, mas eu gostaria de colocar num horizonte mais aberto. Ele vai ser reflexo, certamente, a meu ver, do presidente. Tanto que se o presidente não gostar de algumas ações, como já ocorreu em outros mandatos, ele vai ser substituído. Mas eu concordo com o professor Josenir que é muito cedo para a gente ter uma previsão. Uma esperança, eu realmente tenho a esperança de que ele, pelo fato de ser professor e ser professor de filosofia, nunca passe pela cabeça dele de tirar a filosofia da educação. Por quê? Porque isso seria, em grande parte, tirar o miolo, o cerne da educação. Porque educação sem filosofia, eu acho que não dá nem para pensar. Por quê? Os grandes pensadores foram os grandes líderes da humanidade. Não vamos pensar que filosofia não serve para nada. A filosofia é que conduz os rumos da história do mundo. Nós ainda hoje dependemos e estamos tirando os frutos, ou bons ou nem tanto, dos grandes pensadores gregos. A nossa cabeça é formada pelos grandes pensadores gregos, depois influenciados por outros, evidentemente. Mas tirar filosofia, tirar sociologia da rede escolar, isso seria, no mínimo, uma ignorância, quando não uma maldade. Então, eu espero que isso não aconteça, certamente. Tá bom, professor. Eu vou manifestar aqui para encerrar o programa. Olha aqui. O país que pariu Paulo Freire, tá? E como o governo está com a ideia de desfreirizar a educação, me pareceu uma afronta botar um estrangeiro para um país em que o grande nome está na educação e essa educação é paulo freiriana. Eu acho que ele sabia que qualquer um que ele botasse aqui não ia ter coragem de rasgar os livros do Paulo Freire. Aí a pessoa trazer um cara de fora para fazer isso, pelo amor de Deus. Eu digo isso, qualquer um. Olha, se Paulo Freire não fosse nosso, nossa educação fosse mais ou menos a ideologia por trás dela, trazer um outro de outro país para fazer, ou tocar alguém com renome internacional, e esse não tem renome internacional. Não, ele trouxe alguém que tem uma visão contrária a Paulo Freire e que não é brasileiro. Então, tipo assim, eu pego um patrimônio brasileiro, tudo bem que ele não reconheça, que ele não acredite, que ele não goste. Aí ele traz alguém de fora, porque os daqui não têm coragem de fazer. Então, me pareceu mais um exercício aí de contracultura do que propriamente uma indicação de qualidade.
por isso que eu não sou contra esse ministro e acabou o assunto. Tá? Muito obrigado. Tá? Muito obrigado pela sua presença aqui, professor. É verdade. Não tem. Eu vou querer. Com tanto brasileiro, 200 milhões de brasileiros nesse país, cara. Todo mundo com doutorado, pós-doutorado. O comentário, Benito, é que não é o fato dele nascer aqui ou ali que realmente vai fazer com que eu seja contra ele. É que tem um Agora, contexto. todas essas coisas, se elas acontecerem, pode acreditar que seremos fortemente contra. Ah, mas dessa vez, eu sou muito progressista, mas dessa vez eu não consigo. Eu acho que essa benevolência, essa tolerância com os intolerantes não vai dar bem. Tá? Acabou. Tem algumas vezes que o cara precisa tomar um tapa na orelha, que nem filho. Né? Para ver se liga. Né? É o que vai acontecer com o Brasil, eu acho. Eu Vai sei. tomar um tapa na orelha. Tá, conclui, tchau. Tchau, gente. Muito obrigado. Obrigado, Benito, por trazer o professor José e por nos dar essa oportunidade de discutir Paulo Freire em rede aberta aqui para o Estádio Rondônia. Até mais, pessoal. Professor José, muito obrigada pela sua presença. Realmente sempre um bate-papo muito gostoso. E a vocês de casa, mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Apesar de tapa na bunda, quer dizer, mas tapa na orelha, mas dá no mesmo. Assim, porque a educação, né? A educação é cada um. Eu sou um pai que dificilmente vou bater no filho. Mas tem horas que você tem que pegar pelo fundilho mesmo, não tem jeito. Tem umas histórias. Não sei porque o teu pai está aqui, né? Que bom, muito obrigado, tá, meu querido? Felicidade, tá? É uma alegria, como sempre, estar com vocês, dialogando, especialmente hoje sobre Paulo Freire. Tá bom. E vai ter mais agora esse ano. Em fevereiro você já está aqui de volta. Então, gente, por hoje é só que o grande arquiteto do universo continue descobrindo a todos, com sua luz, sua vida, seu amor. E eu te encontro aqui com certeza no próximo programa. Foi um privilégio ter estado com vocês. Até lá.